Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que Deus vai mudar a sua vida hoje. Eu estou achando assim que Deus vai mudar a sua vida hoje. Felipe, eu queria pedir que você aumentasse o volume desse microfone para mim, que eu estou me ouvindo muito mal, cara. Pode ser no retorno só. Vocês estão ouvindo bem aí? Então, tá. Aleluia. Eu estou desejoso de que a presença de Deus se manifeste aqui de tal forma que a gente não consiga nem ficar em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que você foi tão profundamente tocado por Deus que você não conseguiu nem levantar do chão? Pastor, isso é bíblico? Completamente. Ezequiel teve uma experiência tão forte com a presença de Deus que ele ficou mudo por 7 dias. E além de ficar mudo, ele ficou meio abobado, ele não conseguia falar nada, ele ficava só assim. Ezequiel, o profeta. Olha para quem está do seu lado e fala assim. Olha para a pessoa do outro lado, fala com ela assim. Ai, Jesus amado. Pastor, o senhor vai colocar um blazer em cima dessa camisa aí? Você é doido? Faça o seu estilo, mano. Eu sou livre. Mas Ezequiel ficou mudo. Ele teve ele ouviu a voz de Deus e ele pasmou. Alguns homens na Bíblia, tem muitos textos, eu não vou citar todos. Alguns homens caíram com a cara no chão e ficaram lá, caídos. João Batista, quando teve a revelação do Apocalipse, diz a Bíblia, que ele caiu e ficou como um morto. E ele não conseguia se levantar. Então o Senhor veio, tocou João Batista, não é João Batista, querido. Estou falando João Batista. É o apóstolo João, querido. Então o Senhor veio e tocou o apóstolo João, não João Batista. João Batista já estava morto, já tinha perdido a cabeça, há muito tempo. Mas o Senhor fortaleceu ele, e só quando o Senhor fortaleceu ele, é que ele conseguiu ficar em pé. Está entendendo? E eu quero te perguntar uma coisa. Escuta isso aqui. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Eu vou até mudar a pergunta. Você já ouviu Deus? Porque eu sirvo a um Deus vivo que fala. Qual foi a última vez que você foi tocado por Deus? Porque eu sirvo a um Deus vivo que toca. E às vezes, esses chamados cristãos estão vivendo uma religião tão fria como qualquer outra religião. Sabe por quê? Porque não tem presença de Deus. Jesus não veio para fazer de você um religioso. Jesus veio para quebrar a barreira que te separava de Deus Pai.
e para que você agora pudesse se relacionar com Deus Pai. E depois que ele veio, ele subiu aos céus, e ele deixou o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está em mim. E se você é completamente entregue a Jesus, então o Espírito Santo também está em você. Mas o Espírito Santo talvez seja a pessoa mais desprezada de toda a igreja. Porque as pessoas, elas acordam, não falam com ele, e ele está lá. As pessoas saem e não falam com ele, e ele está lá. Você está entendendo, querido? Agora, existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Vou te explicar. Deus é onipresente. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, nós podemos falar com muitos textos bíblicos que Deus está aqui, e que Jesus está aqui, e que o Espírito Santo está aqui. Vou te explicar bem rapidinho, não vou dar muitos textos não, é só para você entender. O Espírito Santo está aqui porque ele habita em nós. Número 1, tá. Jesus está aqui porque Jesus disse que onde estivessem reunidos 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria. Deus Pai está aqui porque ele habita em meio aos louvores do seu povo. Tem dezenas e dezenas de textos que a gente poderia citar para te afirmar de verdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui, agora. Porém, existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Quem está entendendo? Porque a presença de Deus pode estar em todo lugar. Agora, onde Deus manifesta a presença dEle, onde Deus se dá a conhecer, onde Deus permite as pessoas perceberem a presença de Deus, então nós chamamos isso de presença manifesta. Deus manifestou a sua presença. Você está entendendo ou não? Amém? Deixa eu te contar um segredo, você não conta para ninguém não, tá? Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes na Bíblia para algumas pessoas. Ele comeu com essas pessoas. Interessante, né? Jesus comeu, depois de ter ressuscitado no corpo glorificado, ele comeu com pessoas. Desde o Antigo Testamento, algumas vezes, Deus veio de tal forma que nós chamamos isso de teofania, quando Deus vem em um corpo e ele pode ser visto, tocado. Então, por exemplo, ele comeu com Abraão, ele lutou com Jacó. Você está entendendo, querido? E não conta para ninguém não, vou te contar um segredo. Ultimamente eu estou orando assim: Senhor, vem cá, senta e come comigo. Eu estou orando assim agora. Ouvir sua voz é muito bom, mas senta aqui, Senhor, vem cá no meu sofá, senta aqui, senta. Deixa eu te pegar, deixa eu te tocar, deixa eu te abraçar, deixa eu te dar um beijo. Ainda não aconteceu não, o dia que acontecer, se ele deixar eu te conto. Isso não aconteceu ainda, mas já aconteceram muitas outras coisas, e eu quero falar disso com você. Abra sua Bíblia comigo, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler na Revista e Atualizada, versão Revista e Atualizada, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Amém? Quem já achou? Diga amém aí. Muito bom. Então, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 18.
Segundo aos Coríntios 3, de 12 a 18, olha o que está escrito. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véus sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Fala aleluia. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Olha bem, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, querido? Quero falar isso aqui com você, muito forte. Moisés, aqui está falando que Moisés cobria o rosto com um véu. Por que ele cobria o rosto com um véu? Para o povo não ver uma coisa. Que coisa? É que Moisés, ele ia para a presença de Deus. E Moisés era um cara que andava na contramão de tudo. Fala comigo, na contramão de tudo. Deixa eu te explicar. Deus estava querendo ser o Deus do povo. E Deus falou várias vezes: olha, eu quero ser o seu Deus, falando com Israel. E o povo fugia da presença de Deus, o povo tinha medo da presença de Deus. Você está entendendo? Quando Moisés estava no monte, buscando a Deus, e Deus se manifestava com relâmpagos e trovões, a Bíblia não diz que Moisés ouvia relâmpagos e trovões. A Bíblia diz que Moisés ouvia a voz do Senhor, mas o povo ouvia relâmpagos e trovões. E aí, querido, o povo tinha medo de Deus, medo da presença de Deus. E o povo falou com Moisés assim: Moisés, deixa Deus falar com você, e aí você fala com a gente. Você está entendendo? Só que enquanto todo o povo estava fugindo de Deus, com medo de Deus, Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, deixa eu ver a tua face. Moisés, ele estava em outro pensamento, ele estava em outro lugar na sua mente. Enquanto o povo estava fugindo de Deus, Moisés estava correndo para Deus, e Moisés estava falando: Deus, eu quero te ver, deixa eu ver a tua face. Sabe o que aconteceu? Deus ficou tocado com Moisés. E Deus fez com Moisés uma coisa muito violenta. Deus falou com Moisés: ó, se você me ver como eu sou, a minha face, você vai morrer. Você não pode me ver como eu sou e permanecer vivo. Assim, vou falar numa linguagem bem portuguesada, tá? Mas Deus falou assim: ó, eu vou dar um jeitinho para satisfazer o seu coração. E Deus falou: eu vou esconder você na fenda da rocha, e eu vou passar por ti, e você me verá de costas quando eu passar. Pensou que bonito? Deus fala: você não vai poder ver minha face, senão você vai morrer, Moisés. Mas eu vou esconder você na fenda da rocha, e eu vou passar por ti. Quando eu passar, você vai olhar e vai me ver de costas. Cara, eu queria ver isso. E Deus passou, cara. E Deus olhou, e Moisés olhou as costas, ele viu a bondade, a misericórdia do Senhor. Então Moisés era esse relacionamento que ele tinha com Deus.
Deus falou com Arão e Miriam assim: olha, quando eu quero falar com qualquer um de vocês, eu falo com vocês em sonhos, em visões, né, com os profetas, mas com Moisés, eu falo face a face, boca a boca, como um amigo fala ao seu amigo. Você está entendendo, querido? Então Moisés era um cara que ele estava na presença de Deus, só que ele ficava tanto na presença de Deus, que a Bíblia tem relato de que Moisés passou 80 dias no monte, em jejum. 80 dias. Ele subiu, ficou 40, desceu, viu que o povo estava fazendo coisa errada, subiu de novo, mais 40. E ele ficava tanto na presença de Deus, sabe o que acontecia? A glória de Deus se manifestava na face de Moisés, e o rosto de Moisés ficava luminoso, o rosto de Moisés ficava brilhante, o rosto de Moisés ficava glorioso. Então, quando Moisés descia da presença de Deus, todo o povo podia ver que o rosto dele era luminoso, porque ele estava impregnado. E uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? A glória de Deus impregna mesmo. Quando você fica muito tempo na glória de Deus, você sai, parece que a glória está andando com você. Você chega perto das pessoas, as pessoas são tocadas pela glória de Deus. E aí Moisés colocava um véu sobre o rosto, para que quando essa glória fosse diminuindo, esse brilho fosse diminuindo, o povo não vesse. E o povo não podia ver então o brilho do rosto de Moisés, e nem podia ver aquele rosto deixando de brilhar. Agora, querido, veja bem, esse véu representa a falta de intimidade com Deus. Deixa eu te explicar por quê. Porque se todo o povo tivesse no alto da montanha, e todo o povo tivesse com o rosto brilhando da glória de Deus, Moisés não ia precisar usar véu nenhum. Quem está entendendo? Porque todo mundo ia estar do mesmo jeito, todo mundo ia estar lá cheio da glória de Deus. Agora, isso é simbólico, porque a Bíblia diz aqui, nós lemos agora, que até hoje, lá os judeus, quando estão lendo a lei de Moisés, eles continuam tendo esse véu sobre o coração deles, e aí eles não compreendem que Jesus Cristo é o Messias. Eles não entendem. Só que é lindo demais, querido, quando, versículo 16 diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então repete comigo aí: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Agora, olha bem para você ver, o versículo 14 e 15, eu vou ler aqui, está escrito assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Quando que o véu é removido? Como que o véu é removido? Fala comigo: em Cristo. Em Cristo. E aí agora, eu estou te levando a um lugar para te falar uma coisa, que é basicamente o que eu quero te falar hoje. Versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, ou seja, depois da liberdade, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Aqui está uma coisa, fala comigo: de glória em glória. Eu queria tanto que você recebesse isso no seu espírito. Se você receber, sua vida vai mudar hoje. O Evangelho não tem nada a ver com você tentando ser uma pessoa melhor. O Evangelho tem a ver com a glória de Deus te transformando em uma pessoa melhor.
Eu acho que eu preciso falar essa frase 7 vezes, até ela entrar dentro de você. O Evangelho não tem nada a ver com você tentando ser uma pessoa melhor. O Evangelho tem a ver com a glória de Deus transformando você em uma pessoa melhor. O Evangelho não tem nada a ver com você tentando ser uma pessoa melhor. O Evangelho tem a ver com a glória de Deus transformando você. Agora, pastor, o que é essa glória? A glória é a maneira como Deus escolhe se manifestar. Lembra que eu falei que a presença de Deus está aqui? Mas quando Deus escolhe se manifestar em toda a Bíblia, você vai ver que Deus se manifesta em sua glória. Então, querido, cada vez que a glória de Deus se manifesta, você é transformado. E aí está um grande segredo. Por exemplo, facilmente eu sei aqui dentro, facilmente, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, e facilmente eu sei quem é uma pessoa que passa muito tempo na presença de Deus em oração e adoração. Sabe por quê? Porque essa pessoa que passa muito tempo em oração e adoração, ela é transformada. Ela é transformada. Ela se torna outra pessoa, sabe por quê? Porque a glória de Deus nos transforma. Nós somos transformados de glória em glória. Eu já tentei mudar muitas vezes. E não tem nada errado em você tentar mudar. Eu já tentei largar o pecado muitas vezes, e não tem nada errado em você tentar largar o pecado, mas eu quero te dizer uma coisa, eu já aprendi, eu não consigo mudar sozinho, mas a glória de Deus me muda. Eu não consigo abandonar o pecado sozinho, mas a glória de Deus me muda, e eu abandono o pecado. Você está entendendo? Tem gente, querido, que é preso em pecados pequenininhos, mas que são destrutivos. Pastor, existe pecadinho, pecadão? Na cruz, a cruz iguala o pecado, porque o Senhor morreu por todos os pecados. Correto, querido? Mas existem juízos diferentes para tipo de pecado, sim. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus abomina o irmão que espalha contenda entre os irmãos. Deus abomina, ou seja, é uma coisa muito alta, aquele irmão que fala mal, sabe, que faz confusão, não sei o que e tal. Mas o irmão que está falando muito mal e fazendo muita confusão, sabe o que está faltando na vida dele? Está faltando a glória do Senhor. Porque quando a glória do Senhor se manifesta, quando aquela pessoa está buscando a presença de Deus, a glória do Senhor, pode chegar 1000 vozes lá e falar com você, falaram mal de você, você, você está igual a Ezequiel, rapaz, estão falando muito mal de ti, o quê? Você está entendendo? Ei, fulano falou que você não vale nada, você não está nem aí, meu amigo, você está envolvido na glória, você não está nem aí para nada, deixa falar, deixa acontecer, eu quero é mais de Deus. E você se torna amoroso, você se torna perdoador, você se torna uma pessoa diferente. Por quê? Porque nós somos transformados, mas nós não somos transformados em uma coisa qualquer. O texto diz, olha bem para você ver, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que isso significa? Quando você se expõe muito à glória de Deus, quando a glória de Deus vem transformar você, vai transformando você, ela vai te transformando para você ser a imagem de Jesus. Você se torna uma pessoa como Jesus. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver o amor de Jesus em você, elas vão ver a santidade de Jesus em você, elas vão ver a autoridade de Jesus em você, elas vão ver Cristo em você. Mas tem muita gente, querido, sabe, que parece só um religioso. Não vou para a igreja hoje, porque se eu não for para a igreja vai dar tudo errado na minha semana, então eu vou para a igreja. Você está entendendo? Rapaz, deu tudo errado essa semana, é porque eu não fui para o culto. Então a pessoa tem uma mentalidade religiosa errada. O Senhor não te formou para isso. O Senhor quer que você seja envolvido pela glória dEle.
Tem gente que relaciona com Deus de sábado em sábado, de sábado em sábado. E o relacionamento com Deus precisa ser constante. Amém, querido? Então, eu vou falar com você aqui sobre 5 práticas devocionais que você deve ter. Amém? 5 práticas devocionais que você deve ter. O que eu quero dizer com prática devocional? É aquilo que você faz no seu momento a sós com Deus. Amém? Isso é muito importante. Bom, antes de falar com você sobre essas 5 práticas devocionais que todos nós devemos ter, eu quero ler para você um versículo aqui de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e depois Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então fala comigo: certeza do que se espera e convicção do que eu não vejo. Então fala de novo: certeza do que se espera e convicção do que eu não vejo. Então isso é fé. Fé não é um pensamento de talvez, quem sabe. Fé é uma certeza. Você tem certeza daquilo que você espera e você tem convicção daquilo que você não vê. Vou explicar. Eu não estou vendo Deus aqui agora, eu não estou vendo. Mas eu tenho uma profunda convicção de que Ele está aqui. E no final dessa palavra hoje nós vamos orar. E eu tenho uma profunda convicção que Ele vai tocar pessoas aqui de maneira profunda, vai mudar a vida de pessoas aqui hoje. É uma convicção que eu tenho. Eu não estou vendo, mas eu tenho essa convicção. Eu tenho certeza, querido, do que eu espero. O Senhor vai manifestar a presença dEle aqui hoje e tocar você. Eu tenho convicção disso. Então, fé, fala comigo, é a certeza do que eu espero, a convicção do que eu não vejo. Agora, versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja bem, fala comigo, galardoador. O que é galardoador? Galardoador é aquele que dá uma recompensa. Então veja bem, a Bíblia diz aí que Deus se torna recompensador daqueles que o buscam. Olha aqui para mim, você nunca vai buscar a Deus em vão, porque quando você busca a Deus, Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Ele é fiel, você nunca vai buscar a Deus em vão. Mas eu quero te falar então agora 2 coisas. Quando você for para o seu tempo devocional, quando você for ficar no seu tempo a sós com Deus, 2 coisas. Número 1, você precisa ter fé bíblica, fé viva. Você precisa ter certeza do que você espera e convicção do que você não vê. Certeza e convicção. Você precisa ter essa fé bíblica. De quê? De que Deus existe e de que Ele se torna recompensador daquele que o busca. Então, quando você para buscar a Deus, você não pode parar lá no seu quarto para buscar a Deus, pensando assim: será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai estar aqui? Será que a minha oração vai ser ouvida? Será? Não, Senhor, não tem será. Tem uma música muito antiga, pentecostal, que fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Deixa eu te explicar uma coisa.
Quando eu vou para o meu tempo devocional, todo dia, queridos, antes de ir, eu já estou sentindo coisas. Porque uma coisa que você deve saber é que o seu corpo físico reconhece a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, né? Então, às vezes a presença de Deus vai se manifestar, às vezes você vai ter uns tremeliques, você vai ficar arrepiado, você vai ter um frio na barriga, você vai ter vontade de chorar, você nem sabe o que está acontecendo, mas a presença de Deus, ela é reconhecida pelo seu corpo. Então, às vezes eu vou para o meu tempo devocional, eu tenho tanta convicção, que antes de eu ir, eu já estou sentindo coisa. Eu falo, Senhor, o Senhor está me chamando, né? Deixa eu te falar uma coisa, tem anos e anos, que eu determinei que eu ia ser uma pessoa que vai buscar a Deus. E eu tenho buscado a Deus, queridos. E eu tenho buscado a Deus. E eu tenho orado, e eu tenho jejuado, e eu tenho buscado a Deus. Todos os dias, fala comigo, todos os dias. Todos os dias. Dia após dia, todos os dias. Derramado na presença de Deus. Então, quando você chega na presença de Deus, você deve ter uma fé viva de que Ele está lá, e não tem conversa, Ele está lá, e que Ele tem uma recompensa para você. Isso é necessário. Se você não tiver isso, você não consegue agradar a Deus. Agora eu vou para 5 coisas, tá bom? A primeira coisa no seu tempo devocional deve ser louvor e adoração. Adoração. Existem muitos e muitos textos bíblicos que eu poderia falar com você a respeito disso, mas isso é como um protocolo espiritual. O que a Bíblia diz? Entrai por suas portas com cânticos. Deixa eu te explicar aqui, eu preciso que você preste bem atenção aqui agora. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu vou falar aqui de novo. Antigamente, o céu era representado na terra por um negócio chamado tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, para resumir bem, ele tinha 3 lugares. Então eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Esse primeiro lugar aqui, desse negócio para lá, o pessoal entrava por lá. Esse lugar aqui chamava átrio, que fora acontecia sacrifício. Não vou falar muito sobre o tabernáculo não, tá? Era um lugar aberto, a céu aberto, só cercado por fora. E ali era um lugar de muito barulho, muito sacrifício e tal. Aqui dentro tinha uma porta, você entrava nessa porta aqui, já era coberto dentro do tabernáculo. Aqui tinha várias coisas, tinha uma mesa com os pães da proposição, aqui tinha o candelabro, aquele castiçal, né, aquela luminária de 7 hastes, todo mundo sabe o que é, não é? Ali tinha várias coisas. E aqui tinha outra porta, e aqui perto dessa porta tinha um negócio chamado altar do incenso. Era um lugar que tinha ali um carvão, uma brasa viva, e era colocado incenso, um perfume cheiroso, ali com uma receita de perfume que Deus deu, e aquele incenso era queimado ali como uma adoração a Deus. Você está entendendo? Então, quando o sumo sacerdote, que era a única pessoa autorizada a entrar nesse terceiro lugar que se chamava Santo dos Santos, nesse lugar estava, repete comigo aí, a manifestação da presença de Deus. Fala de novo aí, a manifestação da presença de Deus. Acorda a pessoa do seu lado e fala com ela assim, fale aí a manifestação da presença de Deus. Então, ali dentro estava a Arca da Aliança, o lugar onde Deus manifestava a presença dele. Todo mundo está entendendo? O que o sacerdote fazia? Ele pegava um negócio chamado incensário. Era um negócio assim, tinha tipo uma cordinha assim, e lá dentro colocava brasa viva, brasa pegando fogo, e colocava o incenso em cima. E aquilo saía muita fumaça, e uma fumaça cheirosa. Você está entendendo? Então aqui tinha um véu, o véu que separava o lugar santo, o santo dos santos, do lugar santo, do santo lugar e o santo dos santos. Então esse véu separava aqui. O
que o sumo sacerdote tinha que fazer? Ele enchia aqui de incenso e soltava muita fumaça, e ele enfiava só o braço dele dentro do Santo dos Santos, e ele ficava balançando o incensário, só com o braço dentro do Santo dos Santos, balançando o incensário. Fala comigo, balançando o incensário. E ele ficava ali balançando o incensário, até que aquele lugar se enchesse de fumaça. Deixa eu te explicar uma coisa. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, o Senhor disse que Moisés não poderia ver a face dele. Aí depois o Senhor disse que ele falava face a face com Moisés. Isso não é contraditório, não? Como é que Deus diz que falava face a face com Moisés, e ele também disse que Moisés não podia ver a face dele? Vou te explicar, vem cá, Lucas. Tá, pode trazer sua Bíblia, traz a Bíblia. Imagina que Lucas é Moisés, e que eu sou Deus. Lógico que eu não ia deixar de ser Deus. Mas quando Deus vinha, ele falava face a face com Moisés. Só que a Bíblia diz que isso era dentro da nuvem da glória. Fala comigo, a nuvem da glória. Aqui no Ceará não tem isso muito não, talvez numa serra aí tenha um pouquinho, mas não tem muito não. Eu fui plantar uma igreja em um lugar em Minas Gerais, junto com um pastor amigo meu no ano de 2006, e eu morei em um lugar que era um vale lindo, 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 lindo. Só tinha o condomínio que a gente morava dentro desse vale, e montanhas de todos os lados, um riozinho que passava lá embaixo. E o que acontecia? À noite, você não conseguia ver, na maioria das vezes, você não conseguia ver 3 metros na sua frente, porque a cerração, a neblina, descia no vale e você não podia ver nada. Belo Horizonte tem um lugar que eu sempre vou, quando eu vou a Belo Horizonte, eu vou num lugar chamado Serra da Piedade. E na Serra da Piedade, querido, é muito alto. E geralmente, quando você vai no pico da Serra da Piedade, você fica dentro das nuvens. E você não consegue ver nada. Então, como que Moisés, e Deus falava com Moisés face a face, sem que Moisés visse a Deus? Assim, ó. E aí, Moisés? Sabe que eu te amo, né, Moisés? Você está entendendo? Eles falavam face a face. E aí, Moisés? E aí, Deus? E aí, Moisés? E aí, Deus? Mas eles não se viam. Pode sentar, obrigado, Lucas. Então, preste atenção nisso aqui. Todas as vezes que Deus veio falar com Moisés, Deus trouxe a nuvem de glória. Amém? Mas todas as vezes que o sumo sacerdote ia falar com Deus, o sumo sacerdote tinha que fazer a nuvem. Isso é muito forte. E ele fazia a nuvem através do incenso. Ele liberava o incenso ali, e ele fazia aquele lugar ficar cheio da fumaça do incenso. E quando aquele lugar estava tomado da fumaça do incenso, então o sumo sacerdote podia entrar, falar com Deus e ouvir a Deus sem morrer, porque Deus podia manifestar a presença dele e o sumo sacerdote não iria ver. Você está me entendendo? Agora, o que esse incenso representa? Esse incenso representa a nossa adoração, um cheiro suave a Deus. Então, quando você quer encontrar a presença de Deus, você queria que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua vida, querido? Você precisa ter fome por Deus, você precisa ter fome de Deus, você precisa ter desejo por Deus. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não converteu ainda com todo amor e carinho. Mas se você quer a manifestação da presença de Deus, um segredo é: encha o lugar de incenso, encha o lugar de adoração. Então, querido, quando eu vou ter meu tempo a sós com Deus, eu gasto um bom tempo adorando a Deus. E vou te falar, quanto mais forte e intenso e mais tempo eu gasto adorando a Deus,
mais forte e intenso ele pode manifestar a presença dele. Você está me entendendo, querido? Então, eu gasto muito tempo adorando, enchendo o lugar de fumaça de adoração, enchendo o lugar daquele incenso espiritual, onde Deus pode respirar daquela adoração. Deixa eu te falar, Deus gosta de ser adorado. Ele é adorado 24 horas. Você está entendendo? Deus gosta de ser adorado. Deus gosta das suas palavras sinceras. Ele gosta. Às vezes eu tenho a sensação que eu começo a adorar a Deus, eu tenho a sensação que o céu para. Você está pregando paralelamente aí? Estou vendo algumas pessoas pregando aí paralelamente. Se quiser vir pregar aqui. Às vezes eu tenho a sensação, querido, que Deus para ouvir minha adoração. É quase como se Ele falasse com o céu assim, com os anjos. Não, que isso, Deus, estou te adorando, os anjos falando com Ele. Que isso, Senhor, estou te adorando aqui há tantos anos. Não, deixa eu ouvir agora que meu filho está me adorando ali. Deus está prestando atenção na adoração. Mas quando você coloca muita intensidade, querido, e você adora muito ao Senhor, Deus vai poder descer com muita intensidade e manifestar a presença dele em você. Então a primeira coisa do tempo devocional é a adoração. Amém? A segunda coisa que eu faço no meu tempo devocional é a oração. Geralmente no meu tempo devocional eu levo um violão, você que não sabe tocar, fazer o quê? Mas eu levo um violão e eu também contrato uma equipe de adoração. Então às vezes eu contrato o Cirilo, coloco ele lá no meu sonzinho, no meu CD. Às vezes eu contrato o Jason Upton, eu gosto muito. Escreve isso no YouTube, Jason Upton. Para você saber escrever, né? Jason Upton. Jason Napton, esse cara é violento, eu gosto dele. Então eu coloco eles ali e adoro junto com eles. Tem um site que você pode entrar, que é iHopkc.org, iHopkc.org, IHOP, iHop é IHOP, KC é da cidade de Kansas City.org. Eles têm adoração 24 horas, estão fazendo agora 14 anos que eles têm essa sala de adoração 24 horas, nunca parou. 24 horas tem gente adorando a Deus e passa ao vivo. Então muitas vezes eu coloco nesse site e fico lá adorando junto com eles. Mas depois eu ainda deixo talvez a adoração rolando ali e eu vou falar com o Senhor. Pastor, como você fala com o Senhor? Mais ou menos do jeito que eu estou falando com você aqui, só que mais meloso, mais amorosamente. Eu falo mesmo, querido, eu me expresso para Deus. Papai, eu te amo muito. Eu não tenho nem nada para te pedir hoje, você já me deu tudo. Eu quero te falar que eu te amo. O Senhor quer alguma coisa de mim? Senta aqui, pai, deixa eu te dar um beijo. Eu não tenho como definir a sua oração, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu tenho aquele tempo de conversar com o Senhor, correto? Esse é o segundo momento. Eu tenho um terceiro momento de ler a palavra, no meu tempo devocional. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu leio a palavra também muito fora do meu tempo devocional, estudando e tal, mas no meu tempo devocional, eu leio a palavra e eu fico permitindo que a palavra fale comigo. Que essa é uma outra pregação, mas a palavra é Jesus, isso a gente fala outro dia. Então eu fico deixando ali que Jesus fale comigo na sua palavra, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, querido, é que eu paro para ouvir. Eu paro para ouvir a Deus. Ouvir a Deus é uma coisa que você precisa treinar a fazer. E aí eu paro para ouvir a Deus. E eu fico lá,
Só parado, ouvindo. Pode falar, Senhor, o que o Senhor quiser agora, eu quero te ouvir. Ele já podia falar em qualquer hora. Ele pode falar comigo aqui agora, se ele quiser. Mas naquele tempo, eu vou ficar parado, procurando ouvir o que o Senhor tem a me falar. Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, e o último, depois de ouvir, depois de tudo, eu paro para agradecer. Deixa eu te falar uma coisa, repete comigo aí. Gratidão é algo que Jesus mostrou ser extremamente importante. Tem gente, querido, que não é grato. Deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, muitos de nós aqui discipulamos pessoas, não é? Quantos discipuladores tem aqui? Levanta a mão e fala assim: que Deus abençoe sua vida, querido. Mas muitas vezes discipular pessoas leva tempo. Você tem que dedicar tempo. Você dedica a oração pela vida da pessoa, e às vezes o discípulo não valoriza aquilo. Você está entendendo? Não tem gratidão. Querido, como eu sou grato pelas pessoas que investem na minha vida. Como eu sou grato pela vida do pastor Emílio, que é o meu pastor. Como eu sou grato pela vida do pastor Rony, pela vida do pastor Eibe, que investem tempo na minha vida. E eu procuro mostrar essa gratidão da melhor maneira possível. E eu demonstro muita gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu me lembro de quem eu era, Senhor. Eu era terrível, o Senhor está me transformando tanto. Deus, eu olho para trás, eu nem acredito que eu era quem eu era quando eu olho para quem eu sou. Está entendendo? E eu paro e eu fico agradecendo ao Senhor. Mas aí eu quero te contar uma coisa que acontece, tá bom? Quando eu saio do meu tempo a sós com Deus, sabe o que acontece? Quando eu saio do meu tempo a sós com Deus, parece, querido, que eu não estou pisando na terra. Quando eu saio do meu tempo a sós com Deus, nada me ofende, entendeu? Acho que se cair uma bomba do lado da minha cara, pá, eu vou falar, nossa. E aí eu amo todo mundo eu amo. A minha esposa é muito carinhosa, mas eu sou mais meloso do que ela. Não sei se você entende a diferença, sim? Eu sou mais meloso, eu fico falando mais. Aí tem vezes que eu saio do meu tempo de oração e eu falo tanto, eu começo a falar, ô amor, eu te amo. Ela fala, eu também. Aí eu continuo falando, amor, mas eu te amo muito. Ela fala, não, eu também. Aí passa um minuto, eu falo de novo, aí ela já responde assim, tá, amor? Tipo assim. O Arthur é engraçado, porque o Arthur faz umas caretas ainda. Das primeiras vezes ele abraça, fala eu também e tal. Aí depois eu fico ainda falando e ele fica, viu? Sabe assim? Mas é porque você sai daquele lugar tão impregnado. Querido, não há lugar para raiva, não há lugar para ódio, não há lugar para tristeza, não há lugar para rancor, não há lugar para mágoa, não há lugar para ressentimentos, não há lugar para raízes de amargura, sabe? Não há lugar para pecado, não há lugar para nada disso. Quando você sai de um lugar onde a glória de Deus se manifesta, você está mais parecido com Jesus. É simples assim. Você está entendendo, querido? Para mim, as pessoas valem igual. Vou te explicar. Tem gente que fala assim, não, eu acho que a gente tem que evangelizar mais os pobres. Outros falam assim, eu acho que a gente tem que cuidar mais das crianças de rua. Outros falam assim, eu acho que a gente tem que evangelizar mais as prostitutas. Eu não acho nada, querido. Eu acho que todo mundo vale o sangue de Jesus. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para mim, tanto faz evangelizar um rico quanto evangelizar um pobre, os dois são miseráveis se não tiver Jesus. Tanto faz evangelizar uma prostituta ou uma mulher virgem, todos dois perecem sem Jesus.
Você está entendendo o que eu estou falando? Tanto faz evangelizar uma criança como um ancião. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sai de um lugar assim, você está tão cheio da glória de Deus, você ama todos igual. Você ama todos de uma maneira igual. Então o que eu quero falar com você? Muita gente fica lutando para ser uma pessoa melhor. Isso não é errado. Mas deixa eu te falar. Continue lutando para ser uma pessoa melhor. Mas aprenda uma coisa. O que te transforma é a glória de Deus. Continue lutando para ser uma pessoa melhor, mas saiba disso, você se torna uma pessoa melhor de fato quando a glória de Deus vem sobre você. O que é a glória de Deus? É a presença manifesta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu amo discipular, eu amo aconselhar, eu amo fazer célula. A coisa que eu mais gosto é célula. Eu sou apaixonado por célula. Por quê? Porque célula é legal demais, cara. Célula, você está ali com, 8, 10 pessoas, todo mundo pode falar, todo mundo participa, uns oram pelos outros, uns ajudam os outros. Célula é a coisa mais gostosa para mim da igreja, é a célula. Não tem nada mais gostoso, né? Aqui é muito gostoso, presente, tudo é muito gostoso e tal, mas a célula, aquela participação, eu amo tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu trocaria tudo isso para ficar só na presença de Deus. Sem a menor dúvida. Por que eu não faço isso? Vou te explicar por quê. Porque quando Pedro teve essa ideia, Jesus estava lá no alto do monte, e aí veio ali no monte da transfiguração a figura de Moisés e Elias, e a glória de Deus desceu. Pedro falou assim: Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar quietinho aqui. Ou seja, é bom ficar ali, né? Bom é estarmos aqui, Senhor. Jesus falou assim: negativo, vão descer que a multidão está lá embaixo. Você está entendendo? Então eu queria morar na presença de Deus, assim, naquele lugar de adoração constantemente. Mas eu aprendi uma coisa: Jesus não quer que eu fique com Ele no alto do monte. Jesus quer que eu passe um tempo com Ele no alto do monte e depois desça com Ele para o meio da multidão para salvar o perdido. Você está entendendo? Então eu quero te fazer umas perguntas aqui, agora. Como está sua vida com Deus? Vou te dar um segredo de vida com Deus. Quanto mais você tem, mais você vai ter. Isso é um fato. Quanto mais você tem vida com Deus, mais você vai ter vida com Deus. Quanto mais você tem fome por Deus, mais você vai ter fome por Deus. Quanto mais você tem sede por Deus, mais você vai ter sede de Deus. Quanto mais você for um adorador, mais você vai ser um adorador. Quanto mais você gastar tempo com Deus, mais você vai gastar tempo com Deus. O contrário também é verdade. Quanto menos você orar, menos você vai orar. Quanto menos você adorar, menos você vai adorar. Quanto menos você ficar na presença de Deus, menos você vai ficar na presença de Deus. Sabe o que Jesus ensinou? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, e ali naquele lugar secreto, que ninguém sabe, só você e Deus, fala com Ele. E se lembre que Ele tem uma recompensa para aqueles que os buscam. Vou te falar aqui. Não era para mim estar aqui em Fortaleza de jeito nenhum. Não era. Eu não tenho nada a ver com Fortaleza. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Deixa eu te falar uma coisa. Isso pode mudar um dia. Mas o melhor lugar do Brasil, no que se refere à igreja, é Belo Horizonte. Sinto muito, não fica triste não. É cheio de Deus, amigo, é cheio da presença de Deus. Igrejas sérias, igrejas cheias da presença de Deus. Você olha para um lado, está o Judson,
Quando eu morava lá era assim, olha para um lado está o Júdice, olha para o outro está o Gregório, olha para o outro está o Danduque, olha para o outro está o pastor Márcio, olha para o outro está o Cirilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses dias eu estava reunido pensando lá em... Quantos foram no pastor Cirilo na sexta-feira passada? A gente estava lá, né? Eu estava olhando, né? Eu estava lá adorando a Deus. E durante o momento eu agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez em Belo Horizonte. Porque o pastor Cirilo é de Belo Horizonte. O pastor Eibe também é de Belo Horizonte. Então não era para mim estar aqui não, querido. Lá estava gostoso demais da conta. Eu queria ficar aqui, eu queria morrer lá. Mas sabe o que aconteceu? Eu entrei na glória de Deus. E quando você entra na glória de Deus, você não manda nada mais não. O Senhor fala, vai, você vai. Ele fala, vem, você vem. E o que é nascido do Espírito é assim, não sabe para onde vai. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não tem controle mais. Então Deus me soprou para cá e eu estou aqui. Escuta o que eu vou te dizer, faz assim, ó. Fica assim com a sua mão, só um pouquinho. Deus me mandou para cá, eu estou aqui, fica assim. E eu não vou estar aqui por muito tempo mais não, viu? Eu acho, querido, que estourando 2 anos, eu vou estar na Índia, algum lugar assim. Se você quiser ir também, começa a se preparar aí que eu te levo. Você está entendendo? E aí, pastor, e a igreja aqui? A igreja aqui, querido, vai ser uma igreja de milhares de pessoas, essa é a promessa, e você vai ser tremendamente usado por Deus para fazer o que Ele quer fazer nessa cidade. Mas sabe como? Quando você for tocado e transformado na glória de Deus. Então eu te fiz uma pergunta, como está a sua vida com Deus? Como está seu tempo a sós com Deus? Isso é sua prioridade número 1, querido. Sua prioridade número 1 não é fazer célula, não é fazer discipulado. Sua prioridade número 1 não é vir ao culto. Sua prioridade número 1 é estar a sós com Deus. Além de estar a sós com Deus, já saiu do seu lugar secreto com Deus, você continua andando com o Senhor. O que o Senhor quer, Senhor? Deixa o Senhor falar com você no seu dia. Deixa o Senhor te direcionar o que você deve fazer, o que você não deve fazer no seu dia. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, querido. Vou fazer outra pergunta agora. Como está a sua fome por Deus? A sua sede pela presença de Deus? O seu desejo de estar com Deus? Deixa eu te explicar, querido. Se a glória de Deus cair sobre você hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Deus levanta o seu ministério, Deus te mostra um destino, Deus faz coisas que você nunca sonhou, com um encontro com a glória e a presença dEle. E agora eu vou te falar só mais 2 coisas e vou encerrar. Número 1, Deus só vem para um lugar que foi preparado para Ele. Deus não vem e se manifesta em qualquer lugar, de qualquer jeito. Deus se manifesta quando você prepara um lugar. Você está entendendo? Número 2, Deus só se manifesta onde Ele é desejado. Ele é Deus, querido, Ele não é um rato, Ele não é um intruso, Ele é Deus. Então você quer ver Deus manifestar a glória dEle, a presença na sua vida? Número 1, prepare um lugar para Ele. Prepare um trono de louvor e adoração a Ele. 2, liberta o desejo do seu coração por Ele. E clame, Senhor, eu preciso de Ti. Pai, me perdoe porque eu estou andando tão distante de Ti. O Senhor é meu melhor amigo. Ninguém nunca deu a vida por mim, o Senhor deu. Pai, perdão. E aí você libera o seu desejo por Deus. E sabe o que acontece? Ele vem. Ele veio todas as vezes que alguém fez essas 2 coisas. Ele vem. Então hoje o meu desejo é que o Senhor restaure a sua vida de intimidade com Ele, o seu tempo a sós com Deus todo dia, e que você seja tocado por Ele dia após dia, e que você faça um compromisso com Deus. Deus, eu vou te buscar como ninguém jamais buscou na minha geração. Eu vou te buscar como ninguém aqui dentro desse lugar te busca. Sabe o que vai acontecer com você? Em pouco tempo, você vai ser outra pessoa.
as pessoas vão poder ver o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. O Evangelho não tem nada a ver com você tentar ser uma pessoa melhor. O Evangelho tem a ver com a glória de Deus se transformando. Você deseja Deus? Como está a sua fome por Deus? Como está a sua sede por Deus? Eu quero te chamar agora para um tempo onde nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos preparar um lugar nos nossos corações para Ele. Nós vamos dedicar um tempo agora a Ele. E nós vamos clamar que Ele venha e nos toque. E restaure a sua vida devocional. Restaure a sua vida de intimidade com Deus. Você está me entendendo? Que Ele venha e te toque. Você tem fome? Você tem sede? Você tem desejo? Ou você quer ser só um religioso morto? Alguém que vai para a igreja, bate palminha, canta musiquinha e pronto. É isso que você quer? Deus tem muito mais do que isso para você. Queremos ver a manifestação da glória dEle de tal forma que o seu corpo possa sentir a presença de Deus aqui. Amém, querido?